Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs do Servir Ponto de Luz. Que Jesus, na sua infinita bondade, mais os benfeitores espirituais que trabalham pela divulgação da doutrina espírita e que trabalham também pela boa execução desse ponto de luz, servir, possa nos inspirar, possa trazer os benefícios que nós necessitamos, principalmente os fluidos que renovam a saúde e nos dão forças, coragem para a gente seguir em frente. Hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da transição planetária, né? Vamos apresentar aqui uma visão da doutrina, que a doutrina espírita nos apresenta da transição planetária. Só que eu quero lembrar que transição planetária não é assunto exclusivo do espiritismo. Muitas outras doutrinas já pregou a transição planetária há muito tempo. O próprio espiritismo, nós vamos ver mais adiante um pouquinho, que ele já falava dessa questão da transição planetária, né? Em 1868, nós vamos ver aqui na frente, tá bom? Então, a transição planetária, meus irmãos, ela compreende vários estágios progressivos. Reflete o desenvolvimento espiritual, material, tanto do planeta quanto dos seus habitantes. Mas o que nós podemos entender como transição planetária, né? O que é a transição planetária para o espiritismo? Sabemos que é um processo evolutivo pelo qual o planeta já passou lá na antiguidade, né, quando deixou de ser um planeta primitivo para se tornar um planeta de expiações e provas, e agora ele está passando do estágio de expiações e provas para a de regeneração, ou seja, uma nova transição. Então essa transição da agora, ela é marcada por profundas transformações no seu aspecto cultural, aspecto espiritual, aspecto social, aspecto ambiental. Então, esse fenômeno, ele não só redefine a relação entre a humanidade e o meio ambiente, mas também promove uma evolução significativa na consciência individual e coletiva. Não é isso que nós estamos observando? No mundo inteiro, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com os gases, a preocupação com as matas, a preocupação com o curso das águas, a preocupação da melhoria do conjunto da população, né? Essa quantidade enorme de pessoas que passam fome no planeta, tudo isso aí, meus irmãos, está dentro desse contexto, dessa transição planetária, né? Mas o que significa realmente a transição planetária? Quando é que vai acontecer? Quais são os seus sinais distintivos, né? E como é que nós, individualmente, podemos contribuir com esse processo? É isso que nós vamos tentar trabalhar durante a nossa apresentação, ok? Então, meus irmãos, essas são perguntas que Kardec teve interesse e é de interesse dos estudiosos desde a época de Kardec. Então, no livro A Gênese, um capítulo maravilhoso que eu aconselharia a todo mundo ler, reler várias vezes, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É datado de 1868, né? Então foi quando Kardec apresentou pela primeira vez essa temática da transição. Então nessa obra, Kardec discute a transição da Terra para o mundo de expiações e provas, para o mundo de regeneração, onde nós vamos ter maior justiça, paz e fraternidade, coisa que nós não estamos observando nos tempos atuais, né? Eu busquei também uma mensagem maravilhosa de Erasto. Eu sou fã de Erasto, sabe? Está na Revista Espírita de 1868, mas Kardec a recebeu em 1861 em Paris. O título é O Juízo Final e diz assim: passai à direita, diz o pastor às suas ovelhas, vós que agiste bem segundo as vistas do meu Pai, passai à minha direita e subi para ele. Quanto a vós que vos deixaste dominar pelas paixões da terra, passai à minha esquerda, estáis condenados. Ó espíritas, vedes que a vossa doutrina é a única que consola, a única que dá esperança.
não condenando a uma danação eterna os infelizes que se comportaram mal durante alguns minutos da eternidade. A única, enfim, que prediz o fim verdadeiro da terra pela elevação gradual dos espíritos. Progredi, pois, despojando-vos do homem velho, para entrar na região dos espíritos amados de Deus. Aqui, meus irmãos, precisamos fazer um parêntese para lembrar que muitas outras doutrinas têm um conhecimento e faz uma pregação acerca do fim do mundo, né? Dessa transformação, mas fala muito em destruição, fala em acabar, fala em mortes, em uma grande quantidade e tal. A doutrina espírita mostra que a transformação ela vai se dar pela elevação gradual dos espíritos, ou seja, à medida que os espíritos vão se depurando, ou eles vão para mundos melhores, ou eles permanecem aqui na Terra. Aqueles que não alcançarem aquele degrau mínimo, né? Aquele que não alcançar aquilo que nós podemos falar assim, a nota de corte, né? Aquele que não alcançar, serão banidos para planetas, para regiões onde ainda há muito sofrimento, muita angústia e muita necessidade do progresso, né? Outro artigo também espetacular é do Espírito de Verdade. São chegados os tempos, que está lá, vocês podem encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec compilou dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e bendizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, são esses os ensinamentos que o Espírito de Verdade mais Erasto traz para a gente, já dando uma visão muito ampla acerca daquilo que nós temos para frente, né? Colocamos aqui também algumas considerações, né? Lembrando que Deus não criou o mal. E Deus estabeleceu leis, e estas são sempre boas, porque Deus é soberanamente justo e bom. Portanto, a gente vai ver lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, uma questão que diz: onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? Então, quando nós as observamos, nós seríamos perfeitamente felizes. Mas, como nós somos dotados do livre-arbítrio, os espíritos e nós, né, nem sempre observamos. Então, por isso que muitas vezes nós estamos no mau uso dessas leis e o resultado é a desobediência. Vamos lembrar também, meus irmãos, que a encarnação ela não foi imposta ao espírito no princípio como punição. A gente vê lá no item, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, acerca da encarnação, né? E depois, na pergunta 167, quando Kardec chama a atenção para a reencarnação. Portanto, a reencarnação ela é necessária ao nosso desenvolvimento e para a execução das obras de Deus. E todos, independente da categoria dos espíritos que ainda tem necessidade de reencarnar, porque vamos lá, pergunta 170 do Livro dos Espíritos: em que se transforma o espírito depois da sua última, né,
última encarnação, em espírito bem-aventurado, em espírito puro, em espírito perfeito. Então daí para frente não tem mais necessidade de reencarnar. Mas ele continua no trabalho, ele vai continuar num reino de felicidade, porque agora ele tem uma compreensão muito geral e ele é um daqueles que trabalham mais diretamente com Deus. Perfeito? Então vejamos, vamos voltar lá. A encarnação ela é necessária ao desenvolvimento para a execução das obras de Deus. E todos devem sofrê-la, quer tomem o caminho do bem ou do mal. Simplesmente os que seguem do bem avançam mais depressa. Aquela linha reta, né? Gastam menos tempo para chegar ao fim e alcançam condições menos penosas. Quer dizer, menos erros cometidos, mais felicidade, mais tranquilidade, menos dor, menos punição. Né? Lembrando também, meus irmãos, que o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho. Aqui a gente tem que lembrar que nós só dependemos de nós para crescermos espiritualmente. Ninguém vai poder dizer, num determinado momento, em que eu não cresci, eu não evoluí, porque não me deixaram, porque me obstruíram, porque... não, nada disso. Vai depender de cada um de nós. Então, como nós temos inúmeras existências corporais, nós vamos adquirindo qualidades morais, qualidades intelectuais, que vão conduzir a gente para esse objetivo. Lembrar, Emmanuel nos fala das duas asas, né? A asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Essas duas precisam dar equilíbrio, para que nós possamos alçar voo mais alto ainda. Então vejamos que esse objetivo nós só alcançamos com uma sucessão infinita de existência, né? Muitas vezes, André Luiz nos fala, por exemplo, que a gente, alguma vez, precisa de 10 reencarnações para eliminar um único defeito da alma. Quais são os defeitos da alma, né? Egoísmo, orgulho, vaidade, né? A falta de humildade, né? Tudo isso aí, meus irmãos, a gente vai ter que acertar com os ponteiros de Deus, certo? Em cada uma dessas encarnações, a gente dá passos para frente no caminho do progresso. Isso que é o bom. Então, como nós dissemos, o número dessas existências é indeterminado, depende da vontade do Espírito, para que esse número seja reduzido, né? Por exemplo, aqueles que trabalham ativamente no seu progresso moral, aqueles que fazem a vontade de Deus, aquele que é um bom operário, aquele que é obrigado a realizar certo trabalho, executa com seriedade, né? Aquele que evita o que nós chamamos na gestão de trabalho, né, do retrabalho, aquele que evita o retrabalho, ou seja, tem que fazer de novo, né? Claro que vão reduzir o número de dias, vai reduzir o número de reencarnações aqui no planeta. Lembramos ainda que o espírito culpado, ele é punido por meio de sofrimento morais no mundo dos espíritos, e pelo sofrimento físico quando nós estamos aqui encarnados, né? As nossas aflições, elas são consequência das nossas faltas, das infrações que nós cometemos à lei de Deus. E onde é que está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência. Então, de sorte que constitui ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. Sempre assim, meus irmãos. Deus, na sua infinita bondade, nos dá a chance para a gente progredir, para a gente crescer, para a gente avançar, né? Então, por isso que nós vamos ver criaturas que foram orgulhosas na vida passada, pode vir a ter uma existência de humilhação nessa. Aquele que foi tirano pode vir numa condição de servidão, né? E aquele que foi um mau rico pode vir hoje numa encarnação como um miserável, né? Essas pessoas que passam as maiores atribulações. Lembrando, meus irmãos, que também os mundos têm o seu progresso. A Terra, por exemplo, está saindo do mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração, consequentemente está mudando o padrão. Então, mas isso tudo é de acordo com o grau de desenvolvimento, de adiantamento dos espíritos. Então, onde a existência corporal se apresenta em condições assim muito diferentes. Então, quer dizer, nos planetas mais evoluídos,
é menos dor, menos dificuldades, menos problema, né? Então, aqui uma observação que a gente vê: quanto menos adiantado é o espírito, tanto mais pesado e mais material é o corpo que ele reveste. Então, nos mundos mais adiantados, claro que os nossos corpos serão mais leves, né? Mais quintessenciados. Olha que palavra bonita, né? Os nossos corpos serão mais quintessenciados, ou seja, mais purificados, mais leves, menos grosseiros como são os nossos. Então, à medida que se purifica, ele passa para mundos superiores, moral e fisicamente. A Terra não é nem o primeiro nem o último. Porém, a Terra é um dos planetas mais atrasados. Observamos, meus irmãos, que os espíritos culpados encarnam nos mundos menos adiantados. Para quê? Para expiar suas faltas pelas tribulações da vida material. Então, um bom exemplo que a gente tem, e está lá no livro A Caminho da Luz, que fala da vinda dos capelinos aqui para a Terra, né? Eles já habitavam num planeta que estava passando pela mesma situação do planeta Terra. E aí, aquele punhado de espíritos, né, aquela quantidade enorme de espíritos, não podia mais permanecer lá, porque eles iriam atrapalhar o desenvolvimento. Então, Jesus os acolheu aqui no planeta Terra, e aí eles tiveram a oportunidade. Nós sabemos, pelos espíritos, que muitos, milhões deles já foram devolvidos ao seu planeta de origem, porque conseguiram avançar, né? É como se fosse aquele aluno que entra no processo de recuperação, né? E aí ele volta depois para a sua turma. Então, para esses espíritos, meus irmãos, esses mundos são verdadeiros purgatórios. Calcule bem, lá já estavam numa condição e aqui chegaram ainda num planeta bastante atrasado, né? Ainda quase que na idade da pedra, quando eles chegaram por aqui, as dificuldades que eles tiveram, notem bem. E vai acontecer a mesma coisa com a nossa Terra, mandando para esses outros planetas, né? Um grande contingente de companheiros e companheiras, embora o espírito não tenha sexo, né? Quem tiver dúvida, é só pegar lá a pergunta 200, 201 e 202. Então, nós que aqui nos encontramos, muitos de nós poderemos nos encontrar novamente numa situação de dor, de sofrimento, né? Então, mas vamos trabalhar pelo nosso progresso, vamos adiantar, sabe? Grande parte de nós ainda temos muito tempo, gente, tá certo? Ainda dá para a gente fazer muita obra boa, ainda dá para a gente reconsiderar a nossa existência, sabe? Eliminar defeitos. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, peguem lá. Kardec questiona se nós já, desde essa vida, podemos nos melhorar para a próxima. Os Espíritos dizem que sim. E que só depende, olhe bem, só depende de um pouco de esforço, de boa vontade. Aí nós observamos lá os Espíritos falando assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, para evoluir nós precisamos fazer esforços, né? Então, para esses mundos verdadeiros, que são verdadeiros purgatórios, eles só vão deixar mais cedo ou mais tarde, né, conforme trabalhem pelo seu aperfeiçoamento. Mas nós que ainda estamos aqui, é possível que ainda tenhamos uma chance da gente mudar, né? Vamos trabalhar para isso, meus irmãos, tá? Quando nós encarnamos aqui, nós trazemos o nosso conhecimento e as nossas virtudes que adquirimos ao longo da nossa existência como espírito, né? Pergunta 115. Como é que Deus nos criou? Na condição de simples e ignorantes. Simples porque a gente não sabia o que era o bem, o que era o mal, o que é o certo, o que é o errado. Ignorantes, porque desconhecemos as ciências, desconhecemos a física, a química, a matemática, né? Quantos de nós passamos de sufoco com isso? Aqui mesmo, quantos de nós aqui temos verdadeira facilidade na matemática, na física, na química, na biologia? Porque a grande maioria de nós
temos que voltar aqui muitas e muitas vezes para a gente estudar, né? Ah, Carlão, mas no mundo espiritual a gente não pode estudar? Sim, podemos. E fazemos isso no mundo espiritual. Só que quando nós estamos aqui, meus irmãos, tem uma outra conotação. Aqui nós temos a partilha, aqui nós temos a vivência, aqui nós temos as reconsiderações, aqui nós temos o trabalho de fraternidade, solidariedade, né? Aqui nós vamos trabalhar a nossa humildade, aqui nós vamos trabalhar as nossas considerações com o próximo. Perfeito? Então os nossos pendores, bons ou maus, vão parecer inatos, porque nós os carregamos conosco, né? Também os maus pendores naturais são resquícios das nossas imperfeições de espírito, porque ainda não nos despojamos dela, né? E também são indícios das faltas que nós cometemos e que nós precisamos acertar. Em cada existência, meus irmãos, nós temos que nos lavar, né, de alguma dessas impurezas. Mediante essas encarnações sucessivas, o espírito, então, despojado pouco a pouco das suas impurezas, ele vai se aperfeiçoando pelo trabalho. Por isso, meus irmãos, que o trabalho é um dos objetos de maior importância para todos nós. E aí, quando nós chegarmos ao termo das nossas existências corporais, não pense vocês que vai parar de trabalhar, não. No mundo espiritual nós trabalhamos. Eu não me lembro agora qual o companheiro que o André Luiz nos relata lá no nosso lar, que ele já tinha mais de 200 anos trabalhando ininterruptamente. Ou seja, porque para os espíritos não tem esse negócio de dia, né? O dia aqui para nós é por causa do Sol girando, a Terra girando em torno do Sol, que nós temos o dia e temos a noite. Então nós podemos divisar a questão do tempo. Mas no mundo espiritual, nessas regiões, não tem sol, não tem dia, não tem noite, né? É sempre a mesma situação, a mesma condição. Então não há como fazer a separação do tempo. Então por isso que muitas vezes passam séculos. É por isso que nós vamos encontrar espíritos que estão no mundo espiritual há milênios. Alguns deles se recusando a reencarnar. Mas voltemos aqui ao nosso assunto. Então, para nós pertencermos a uma ordem superior de espíritos puros, ou os anjos, né? Que vão gozar da completa visão de Deus, que é uma felicidade maravilhosa e para toda a eternidade, meus irmãos, temos muita luta, muito trabalho, muita impureza para a gente se livrar, né? Vamos lembrar, o Espiritismo não é uma luz nova, mas é a luz mais brilhante, porque ela surge em todos os pontos do globo e por intermédio daqueles que viveram. Porque em todos os cantos do mundo sempre vão ter espíritos desencarnados trabalhando pela elevação dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos, dos seus amigos, dos seus familiares, né? Então, aquilo que era obscuro torna-se evidente pelos conhecimentos que os espíritos têm trazido para nós, né? Então, a doutrina espírita também, ela acaba com as interpretações errôneas, e isso faz com que os homens se liguem a uma espécie assim de uma única crença, a crença em Deus. Porque observemos, no dia de hoje, quantas pessoas se apresentam dizendo que não acreditam em Deus? Quantas, né? Então, a lei de Deus é a mesma para todo o universo. A lei de Deus, ela está inscrita na consciência de todos os quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Então todos nós já nascemos, podemos assim dizer, com uma espécie assim de um chip, né? Com a lei de Deus. Agora, pelo fato de nós termos o livre-arbítrio, ou pelo fato de ainda sermos muito orgulhosos, vaidosos, egoístas e outras coisas mais, então nós acabamos esquecendo isso, né? Abandonamos isso. Vejamos então que aquilo que Jesus predisse, né? Aquilo que os profetas falaram das mudanças, da necessidade e tudo mais, né? Que a Terra chegaria
um tempo para se tornar morada de paz e felicidade. Nós temos que trabalhar para isso. Então Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a causar perturbação. Claro, prejudicando os bons. E por isso eles vão desaparecendo à medida que a nova geração, está lá na Gênesis, né? A geração nova. A geração nova está chegando. Esses espíritos que algumas vezes pode parecer que não tem mais jeito, mas tem, né? É só colocar na escola certa, né? no educandário certinho, e eles vão avançar. Porque eles irão espiar o endurecimento dos seus corações, esses mundos menos adiantados. Vão trabalhar novamente pelo seu próprio aperfeiçoamento. E vão iniciar uma série de existência muito mais desgraçada, muito mais penosa do que se estivesse aqui na Terra, né? Nesses mundos para os quais eles irão, eles vão formar uma nova raça, uma raça mais esclarecida. E a tarefa desses é fazer com que progridam os seres mais atrasados que os habitam, né? Auxiliados pelo conhecimento que já adquiriram. E de lá só sairão para um mundo melhor quando houverem merecido, e assim por diante, até que tenham alcançado a completa purificação. Não é legal isso? Então, no livro A Caminho da Luz, se a Terra para eles era um purgatório, esses mundos serão os seus infernos, mas infernos onde a esperança jamais é banida. Emmanuel que nos fala isso, no livro A Caminho da Luz. Então, se a Terra para eles era um purgatório, esses mundos serão seus infernos, mas infernos onde a esperança jamais é banida, né? Porque o inferno que se apregou aí fora é um inferno que não tem, por toda a eternidade, né? Essa geração que vai desaparecer, meus irmãos, ela está desaparecendo rapidamente. Não sei se vocês têm observado a quantidade de desencarnes coletivos que tem acontecido nos últimos 30, 40 anos. Agora parece que está maior ainda, né? As crenças que essa geração nova está chegando, ela se funde no espiritismo cristão. Então nós assistimos a essa transição que se opera como uma espécie assim, de um prelúdio da renovação moral, cujo advento a doutrina espírita marca. Essa renovação moral, meus irmãos, ela está sendo, a gente está podendo observar nessas crianças, né? Muitos jovens ainda, muitas vezes muito infantis ainda, mas com um conhecimento e com uma vivência de amor, de solidariedade, sabe, de fraternidade espetacular. Então, meus irmãos, falando aqui para nós, esse é o momento de agir. É o momento de aprender, de crescer, de contribuir. E a receita é simples. A receita é muito simples. Sermos benevolentes, praticar a indulgência e usar sem economia o ato de perdoar. Onde é que nós pegamos isso? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? Pergunta Kardec. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos. Benevolência, sermos bons, mas bom de verdade. E eu costumo brincar, né, mas é sério. O Espírito tem mania de ser bonzinho. Ele faz alguns atos de caridade e acha que está fazendo muito. Nada, meus irmãos. Né? Nada. Você vê aí bons exemplos que nós tivemos aí, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Chico Xavier, o Divaldo Franco. E todos eles tiveram uma vida muito sofrida. O Divaldo agora, aos 97 anos, desenvolve mais um câncer. Mesmo com toda a sua benevolência, com toda a sua indulgência, com todos os seus atos de perdão, ainda está vivenciando essas dores. Por quê? Porque faz parte do nosso progresso, né? Então nós temos que atentar, nós que ainda não estamos no mesmo nível deles, do Chico Xavier, do Divaldo, da Irmã Dulce, né? Nós temos que trabalhar muito mais.
Então, na pergunta 886, nós vamos observar a benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. Então, meus irmãos, esses 3 itens, né? Esse BIP é fundamental para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. A transição planetária, meus irmãos, aguarda a nossa participação ativa. Nós precisamos trabalhar muito esse ponto, certo? E aqui, para a gente só reforçar um pouco mais, porque o nosso tempo já está se esgotando, né? Ou já se esgotou.